Olá, de volta, minhas queridas alunas, meus queridos alunos desse curso de Introdução à Gaita. Para quem não me conhece, eu sou o professor Victor Leão, sou professor de Música e Artes do Instituto Federal do Ceará. E nesse vídeo aqui, para quem está chegando agora, a gente vai dar continuidade ao nosso curso, como eu já falei, de Introdução à Gaita. Se não me engano, é o vídeo número 8. E é isso aí, vamos rodar a vinheta e depois a gente dá, então, início à nossa aula, videoaula. Bom, então para quem lembra, na última videoaula, a gente começou finalmente aí a fazer o isolamento das notas, né? O isolamento das vozes, tá? Começamos a aprender então a como isolar a nota, como executar uma nota somente, né? Como soprar uma palheta só. E para isso a gente começou fazendo uso então da embocadura que a gente chama de solo por cobertura ou bloqueio por língua, certo? Existem vários nomes para essa técnica, tá? Hoje a gente vai então dar continuidade aí ao desenvolvimento dessa técnica. Como? Primeiro, eu sugeri no vídeo passado para vocês fazerem um exercício, tá? Se vocês não tiverem feito, a gente vai fazer novamente agora. Se já tiverem feito, não tem problema, porque vocês vão repetir esse exercício, vão continuar praticando esse exercício, que é muito importante. Que exercício é esse? Justamente a gente tocar todos os orifícios agora, de um por um, tá? A gente vai soprar e aspirar. Então, no primeiro orifício aqui de todos, da harmônica aqui, mais grave de todos, tá? Primeiro orifício aqui, você vai soprar e depois vai aspirar, usando então o bloqueio por língua, né? O solo por cobertura, tá? O primeiro orifício é o mais fácil, de certa forma, porque você não vai precisar o que bloquear aqui, né? Porque a esquerda, antes aqui do primeiro orifício, não tem nada, certo? Só tem aqui o pente da gaita, né? O corpo da gaita. Então você pode até pôr a língua aqui somente para apoiar, deixar a língua apoiada aqui, tá? E aí o finalzinho o cantinho aqui vai ficar no primeiro orifício, tá? Quando você se mover, aí você sopra, perdão, antes você sopra, certifica que tá tudo certinho, depois aspira, tá? Se aspirado ficar meio estranho, não se preocupe. É muito difícil que o problema seja o seu instrumento, é mais fácil que o problema seja o seu sopro, que ainda vai melhorar, tá? Essa questão que a gente vem conversando há algum tempo, que tem que estar tudo relaxado, não pode sugar assim com força, principalmente na região mais grave, e aí que é mais difícil. Então não vamos ainda focar nessa questão do grave aspirado, tá? Por enquanto. Então depois que você conseguir só para aspirar, então você vai, sem tirar, sem fazer isso, tirar e botar de novo, você vai só deslizar. Você vai deslizando a boca no instrumento, tá? Então você vai deslizar a boca ligeiramente para esse cantinho aqui que fica liberado na sua boca, para ele agora ir para o orifício 2. E agora a sua língua já vai ter um orifício para bloquear. Ela vai bloquear aqui o primeiro orifício, tá? E aí no orifício 2 você vai soprar. Você certifica que está ouvindo somente uma nota. Lembra aquele exercício de treinamento auditivo que a gente fez? Onde você vai utilizar o canudo e depois a fita adesiva para conseguir executar uma nota só, e aí você vai percebendo, você vai ouvindo para você conseguir identificar que você está executando uma nota só. Então, aquele treinamento auditivo que você fez, você vai ter que prestar atenção para poder utilizar ele agora. Você vai ter que certificar que você está executando apenas uma nota e não duas, tá? Então, você vai agora soprar e aspirar o orifício 2, ouvindo para ter certeza que você está executando apenas uma nota, tá? Para algumas pessoas, às vezes aspirar, você acaba aspirando dois orifícios. Às vezes alguns alunos começam até soprando legal um orifício só, um orifício isolado, mas na hora de aspirar acaba pegando algum orifício vizinho, tá? Por quê? Porque acaba movendo a boca de alguma forma. Às vezes quer abrir a boca mais na hora de aspirar, não sei o que é exatamente. E acaba pegando algum orifício vizinho. Lembrando então daquele conselho. Você aspira do mesmo jeito que você sopra. Só muda a direção do vento, tá? Só muda a direção. Inalar e exalar, certo? Exalar e inalar. Você só muda isso. Não é para mudar o tamanho da boca, não é para mudar a posição da língua, não é para tensionar, relaxar nada. Para ficar exatamente igual, soprando e aspirando é a mesma coisa, você nem se move, tá?
E aí depois que você conseguir o orifício 2, tá? Que ainda é um pouco grave, talvez o aspirado saia meio estranho ainda. Aí você vai mover novamente a boca um pouquinho, vai deslizar a boca um pouco e agora a sua língua vai bloquear aqui o orifício 1 e 2 e o cantinho da boca aqui vai ficar liberado para soprar o orifício 3. E aí, mesma coisa, você certifica que está soprando direitinho, um orifício somente, você está ouvindo somente uma nota e depois faz aspirando. Aspira o orifício 3, tá? Aí depois você vai para o orifício 4, tá? E aí sua língua vai bloquear aqui o orifício 2 e 3, tá? A sua boca não é para estar grande o suficiente para pegar aqui o orifício 1, tá? Então, não é para soprar o orifício 1, certo? A sua boca não é para ficar grande o suficiente, tá? Na verdade, existe essa técnica de a gente tocar aí um orifício numa ponta e um orifício na outra, mas não é o que a gente quer fazer, tá? Mas existe essa técnica de a gente bloquear só no meio com a língua e conseguir soprar por aqui e por aqui ao mesmo tempo, tá? Mas não é o que a gente quer. A gente quer bloquear tudo aqui desse lado, tá? A língua bloqueia tudo e aí fica somente aqui a extremidade soprando um orifício apenas, tá? Então, se essa extremidade aqui tem que ter cuidado para você conseguir regular a língua, o quanto ela bloqueia para a extremidade pegar um orifício somente, tá bom? Então pode acontecer da língua não estar bloqueando o suficiente, você acabar soprando 2 orifícios. Aí o que você faz? Você desliza a língua um pouquinho para o lado para bloquear mais, para ficar somente um orifício liberado, tá? E aí você vai de um por um até o 10º orifício, tá? Lembrando que no grave pode ser difícil e no agudo também você pode apresentar alguma dificuldade, tá? Não se preocupe, é muito improvável que o problema seja o seu instrumento, é muito mais fácil que o problema seja a sua embocadura, o seu relaxamento, essas outras questões, tá? A sua tensão desnecessária, no caso. Então é isso. Como é que vai ficar esse exercício? Vai ficar assim. Eu já estou me movendo aqui de um orifício para o outro, tá? Lembrando que a gaita diatônica não é o meu instrumento principal, tá? Na verdade, eu toco a harmônica cromática. Então, muito enferrujado nisso aqui. Mas vou lá, novamente. Vou fazer o orifício 1, vou soprar e vou aspirar. Tá? Como eu disse, você pode deixar a língua aqui encostada só para apoio ou não. Se você quiser, você não deixa a língua, você não usa a língua aqui no orifício 1, porque não vai precisar. E aí depois você vai se mover para o orifício 2. Eu já soprei, já aspirei. Agora eu vou soprar e aspirar no 1 e vou me mover para o 2. Vou soprar e aspirar o 2. Aqui eu soprei e aspirei o 2. Não, perdão. No orifício 1 foi o Dó soprado, aspirando foi o Ré, aí soprando no 3 foi o Mi, e aspirando no 3 foi o Sol. A gente não tem o Fá aí na região grave, tá? Para quem já entende um pouco aí de escala musical, a gente não tem Fá e nem tem o Lá na região grave, tá? Assim, não tem pronto para fazer, tá? Mas a gente dá um jeito de fazer, usando algumas técnicas aí que a gente não vai abordar nesse curso, que ele é só introdutório. E aí depois você vai mover para o orifício 3. Então vou fazer de novo um soprado, um aspirado, 2 soprado, 2 aspirado, 3 soprado e 3 aspirado, tá? E eu quero que vocês notem uma coisa, preste atenção no som, tá bom? Pra gente fazer uma observação daqui a pouco. Então, como eu falei aí, a gente não tem um Lá, tá? Para quem já tem um pouco de percepção aí, já faz ditado melódico, já vai ver que a gente não tem a nota Lá. E o que foi que vocês notaram? Vocês notaram alguma coisa no som dessas notas? É que o 2 aspirado é a mesma nota do 3 soprado. A nota se repete. O 2 aspirado, o orifício 2 aspirado tem o mesmo som do orifício 3 soprado, tá? Ou pelo menos é para ter. Vai depender aí se você está aspirando legal o 2, porque você pode estar aspirando aí de forma tensionada e aí vai acabar saindo estranho o som,
tá? Vai acabar saindo um pouco mais grave do que é, talvez, ou alguma coisa estranha. Mas se você estiver fazendo direitinho aí, o 2 aspirado, ele vai ter exatamente o mesmo som do orifício 3. A não ser, outra possibilidade seria que a sua harmônica esteja desafinada, né? Se ela estiver desafinada, mas eu acho bem provável também. Principalmente se você tiver comprado uma harmônica para esse curso. A não ser que sua harmônica seja velha, antiga, você tenha guardado ela por um bom tempo, aí pode ser que ela esteja desafinada, mas eu acho bem improvável também, tá? Geralmente a harmônica ela se desafina mais com o uso do que sem o uso. Então, vou fazer de novo 1, o 2 e o 3, aspirado e soprado cada um, e eu quero que vocês notem como o 2 aspirado tem o mesmo som do 3 soprado. Fiz até o 4 agora. Vocês notaram? Quando eu arregalei o olho, era o 2 aspirado. E aí depois eu passei para o 3 soprado e era o mesmo som, tá? Então o exercício é esse. Vocês vão fazer a harmônica inteira, de orifício por orifício, sempre prestando atenção na audição, tá? Quando eu digo prestando atenção é com os ouvidos, porque como eu já falei, a harmônica é um instrumento que ele não é um instrumento visual. Você não vê o que está acontecendo, você só ouve. Então você vai ter que desenvolver, se não tiver desenvolvido ainda, essa percepção aí, esse treinamento auditivo, tá? Um recurso que a gente pode utilizar, que a gente vai fazer hoje, a gente vai utilizar um espectrômetro para poder aí a gente ter esse feedback, esse retorno visual, tá? Como a harmônica é um instrumento não visual, a gente não vê o que está acontecendo, a gente vai então aí usar desse recurso, usar um espectrômetro, que ele vai medir as frequências que estão sendo captadas pelo microfone. De acordo com essa medição, ele vai gerar um gráfico, e aí nesse gráfico a gente vai ver exatamente que frequências estão sendo captadas pelo microfone, tá? Mas só que tem um detalhe. Quando eu tocar uma nota, uma notinha, não vai aparecer somente uma linha de uma frequência, vai aparecer ela e vai aparecer várias outras linhas em cima, que são os harmônicos, tá? Porque cada nota de um instrumento musical, na harmônica não é diferente, mas de todos os outros instrumentos, da flauta, da voz humana, certo? Todos esses instrumentos, eles não executam uma frequência só, tá? Eles executam a frequência fundamental, que é o que a gente percebe, e aí tem as várias frequências harmônicas, que são, como é que eu posso falar? São múltiplos dessa frequência, tá? Dessa frequência. Mas isso aí tem a ver com física acústica, a gente não vai adentrar nesse assunto aí. O que eu estou querendo dizer é que quando eu tocar uma nota na harmônica, lá no espectrômetro vai ter assim, uma linha aqui, que vai ser a frequência fundamental. Essa linha vai ser bem mais forte do que as outras. E mais em cima vai ter várias frequências harmônicas, tá? A gente vai prestar atenção só na linha dessa frequência fundamental, tá bom? O que acontece se eu, sem querer, tocar dois orifícios vizinhos? Vai acontecer que vai ter uma linha forte aqui e logo pertinho dela vai ter outra linha forte. Aí eu vou perceber, vou ter esse feedback visual, vou ter esse retorno visual de que eu estou tocando duas notas em vez de só uma. Como é que a gente quer que aconteça visualmente? A gente quer ver só uma linha forte, aí vai ter um espaço sem linha nenhuma, e a partir daqui, mais em cima, vai ter várias linhas, mas elas bem mais fracas, tá bom? Do que a fundamental. Se tiver duas linhas fortes, bem marcadas, uma um pouco próximo da outra, é bem provável que você esteja tocando aí dois orifícios vizinhos, que não é o que a gente quer, tá bom? Nesse exercício. Então vamos lá, eu vou passar aqui para captura de tela para vocês entenderem, tá bom? Nos comentários aqui eu vou deixar o link de um aplicativo, como sugestão, um aplicativo que é um espectrômetro, mas na verdade vocês podem usar qualquer aplicativo aí que vocês acharem, ou site, eu não sei se tem site que faça isso, mas software também para computador, existem diversas opções, tá? Esse aqui que eu vou usar é porque é gratuito, não tem propaganda, não tem nada disso. E aí fica essa minha sugestão. Dá uma olhada aí depois que termina a aula, dá uma olhada aí nos comentários, não, na descrição do vídeo, que eu vou deixar o link, tá bom? Vamos lá. Fala pessoal, estou de volta aqui. O lance é que não dá para capturar a tela enquanto eu uso o espectrômetro, porque o microfone já está em uso, aí dá conflito de uso do microfone. O que foi que eu fiz então? Eu baixei ele aqui no tablet, tá? Para vocês conseguirem visualizar aí. Ixi, não dá para ver muito. Dá pra ver muito bem, tá batendo alguma luz aqui de algum lugar. Deixa eu ficar assim, pronto, fica um pouquinho melhor assim. Tá ruim aqui de ver. Pronto, acho que tá dando pra visualizar um pouco. Pra gente o que interessa?
Aqui a gente tem, ele está dividido em duas partes, tá? O que interessa pra gente aqui é o espectrômetro mesmo, que é essa parte aqui, tá bom? Esse aqui é um... Esqueci o nome agora. São duas formas de analisador de espectro, tá? Das frequências, tá? Aqui, conforme eu vou falando, ele já está captando a minha voz. Não sei se vocês estão vendo. Ó. Vou fazer silêncio e ele vai captar somente aqui o ruído de fundo do ambiente. E aí, a partir do momento que eu começo a falar, ó, tanto acende aqui, dá picos aqui, não é? Das frequências que estão sendo captadas, como esses picos estão sendo escritos aqui, tá bom? Eu acho que esse aqui é o espectrômetro e esse aqui é o espectrograma. Eu acho que é alguma coisa assim. Faz muito tempo que eu não mexo com esse tipo de coisa. Na época que eu trabalhava com mixagem, masterização. Mas, olha só, fiz o... Vocês estão vendo aqui que está sendo desenhado exatamente o que está sendo captado? Opa, apagou aqui a tela. Não apague não a tela. Não apague não. Acho que tem aqui nas configurações. Settings, Display. Aqui, tem essa opção aqui, ó, Stay Awake. Deixa essa opção Stay Awake aqui, essa do finalzinho marcada nas configurações, que aí ele não vai desligar a tela, tá bom? E agora ele vai ficar com a tela ligada sempre, enquanto o aplicativo estiver aberto. Então, de novo. Vocês estão vendo que tem essa linha principal aqui, ó. Esse desenho subindo e descendo, e depois tem outras várias linhas parecidas. São justamente os harmônicos, tá? Vamos fazer isso aqui com a harmônica, né? E aí vamos perceber o que está acontecendo. Olha só, fica bem mais distinto aqui, tá? Não sei se dá para eu pausar. Pausa. Pausei aqui, olha. A gente poder ver isso aqui, ó. Tem uma linha aqui bem marcada, tá bom? E aí diversas outras linhas. Essa aqui, quanto mais vai subindo, mais tênue a linha vai ficando. Então a segunda até que é quase tão forte quanto a primeira, né? Então essa primeira aqui é a frequência fundamental e depois nós temos os harmônicos, tá? Isso não interessa a gente. Então a gente vai ignorar aqui todos esses harmônicos. O que interessa pra gente é essa linha de baixo aqui, tá? Vamos comparar o que acontece se eu tocar uma ou duas notas. Dá o play aqui novamente. Então, isso aqui é uma nota só, tá bom? Agora eu vou mudar para duas notas. Olha só, vou pausar. Vou fazer aqui mais no grave, aliás, vai ficar melhor para a gente visualizar, eu acho. Pronto, pausei aqui para a gente conseguir visualizar. Deixa eu ver se aumentar a luminosidade aqui para ver se fica melhor ou pior de visualizar. Aqui no vídeo. Acho que fica pior. Deixa eu diminuir a luminosidade. Acho que fica melhor assim, né? Impressão minha. Vejam só aqui o desenho aqui, do que está escrito aqui. Não sei se dá para ampliar. Não dá para ampliar, não. Dá para ampliar, mas depois que está pausado ele congela. Então veja só, aqui tinha uma linha só. Vocês estão vendo? Uma linha só aqui, porque eu estava tocando uma nota só. A partir do momento que eu comecei a tocar duas notas, eu adicionei uma nota mais aguda. O que aconteceu? Apareceu uma linha aqui próxima, olha só. Aqui estava distante essa linha do primeiro harmônico. Olha a distância, a diferença. Então aqui eu tenho certeza que eu estou executando uma nota só. Aqui eu já vejo que eu estou executando duas notas, ó. Porque a primeira linha, a frequência fundamental da nota, ela está muito próxima da outra. Então são duas notas, tá? Aqui eu tenho certeza que eu estou tocando duas notas. Então para que vai servir isso? Para você ter esse feedback visual, não só o feedback auditivo, você ouvindo aqui, pela sua percepção musical, pela sua audição musical, mas você vai ter um feedback agora visual, você vai conseguir ver o que está acontecendo, tá? E a partir daqui eu ainda adicionei outra nota, tá? Não sei qual era o orifício que eu estava aqui, se era o 3, eu acho que era o 3, eu acho. Então aqui eu estava soprando 3, aqui eu adicionei o 4, fiquei soprando 3 e o 4, e aqui eu acho que eu adicionei o 5, tá? Essa linhazinha aqui foi o orifício 5. Então aqui são 3 orifícios sendo tocados, tá? Então o que você pode fazer? Faz o mesmo exercício.
E por aí vai, tá? Sopra e aspira cada, não rápido assim, tá? Lentamente, percebendo e checando aqui no espectrograma, tá? Você vai checando aqui para ver se tá tudo certinho, se você está executando só uma nota de cada vez, tá bom? Bom, então é basicamente isso, pessoal. Se vocês entenderam tudo, que ótimo, que maravilhoso. Se tiverem alguma dúvida, podem falar aqui nos comentários aí que eu respondo prontamente assim que possível, tá? Para as minhas alunas aí do curso de introdução à gaita aí também podem perguntar lá no Google Classroom, tá? A gente se vê na próxima semana aí, para quem está fazendo o curso de fato, né? Não só aqui no YouTube, mas quem está matriculado no curso, a gente se vê na próxima semana aí na nossa videoconferência. Até mais, pessoal. Tudo de bom aí. Namastê.